Atenção, Rede Marista TV, para o top de 10 segundos. Turma da escola. Marista, eu sou quinto A e ela é quinto B. Mobilidade urbana. Vamos lá. Vocês têm quantos anos vocês têm? Vocês têm quantos anos? 10? Sim. Vamos lá, estou apóstolo aqui. A primeira pergunta que a gente quer fazer é o que é o VLT? Bom, o VLT, na classificação, é uma sigla que diz que a gente chama de veículo leve sobre trilhos. É como se fosse um trem, um metrô, só que mais leve, entendeu? E ele anda sobre trilhos. Você vê que essa é uma solução no mundo inteiro. É uma solução, diria assim, que é intermediária entre o metrô, que é um transporte mais pesado, que anda em linha segregada. O metrô não tem nada, nenhuma interferência no caminho. E o ônibus, que é um veículo sobre rodas, entendeu? O VLT é um veículo que ele vai sobre trilhos, certo? Só que ele é mais leve, transporta menos, entendeu? E ele pode conviver com outros modais, ou seja, você pode ter uma linha do VLT, o trilho, que determinadamente ele pode parar para passar um ônibus, passar um carro, entendeu? Ele pode conviver ou não com outros modais, mas é um veículo leve sobre trilhos, é um trem ou metrô mais leve, digamos assim. A próxima pergunta é: como o VLT pode auxiliar a mobilidade das pessoas na cidade? A ideia de um VLT, certo, é que você, primeiro, na mobilidade urbana, tem um conceito que é fundamental. Você deve priorizar o chamado transporte de massa, o transporte que transporta grande quantidade de passageiros. Então, o metrô, o VLT, o monotrilho, certo? O BRT, que é o ônibus, certo? Mas é uma linha expressa, o BRS, que também é uma linha. Esses modais, eles têm que ser priorizados, certo? Em relação ao transporte individual, ao transporte de carros. Ou seja, toda a mobilidade urbana ela tem que ser voltada para esses tipos de transporte, porque transporta grande quantidade de pessoas. Infelizmente, no Brasil e no mundo, a mobilidade ela foi muito estruturada a partir do carro de passeio, carro particular, certo? Isso é um erro que ao longo dos anos vem sendo corrigido. Então, tanto o VLT como o metrô, como o monotrilho, eles, além de transportar uma quantidade grande de pessoas, então o VLT pode transportar só num vagão, com 3 ou 4 classes, pode transportar 600 pessoas, num espaço de tempo, entendeu? Mais rápido do que o ônibus, do que o carro, porque geralmente o VLT, o metrô e o monotrilho, a gente tem uma política de segregação da via. O que é que significa dizer? A gente tem uma via que ele tem uma via preferencial. Ou seja, que a prioridade para transitar são desses tipos de transporte em relação aos outros tipos de transporte. Então, você pode transportar uma quantidade grande num espaço de tempo menor, porque você tem uma via, essa via ou é exclusiva para poder esse modal transitar, ou então a prioridade da movimentação é desse tipo de equipamento. Tá. E como vai funcionar o VLT em Salvador? Bom, na verdade, tem um esclarecimento que eu queria fazer. O VLT é um veículo leve sobre trilhos, certo? O que nós licitamos para poder substituir o trem do subúrbio, porque nós temos um trem no subúrbio hoje, que é um trem que tem muitos anos, tem mais de 100 anos. Esse trem, no passado, ele era o trem que ligava Salvador à região metropolitana e até o interior, que era a antiga rede rodoviária federal. Com o tempo, esse trem foi reduzindo sua atividade, certo? Porque começou-se a priorizar não mais os trens, mas priorizar ônibus e carros de passageiros, carros particulares. As linhas de trem foram sendo desativadas e, por último, ficou uma linha pequena que vai no subúrbio ferroviário do bairro de Paripe até a calçada, certo? Que é uma linha pequena, certo? No curso dessa linha, você tem várias
populações de um lado e do outro da linha, inclusive do outro lado da linha da zona do mar. Então, o que nós licitamos foi um veículo leve sobre trilhos, e quem ganhou a licitação foi uma empresa chinesa que ofereceu uma solução melhor do que o VLT, que é o monotrilho. Qual a diferença do monotrilho para o VLT? O nome já diz, o VLT é um veículo leve sobre trilhos e o monotrilho é também veículo, que é um trem leve, que ao invés de andar sobre 2 trilhos, ele anda sobre um trilho único. E ele anda de forma elevada. Então, o que nós estamos implantando no subúrbio ferroviário é o monotrilho, não o VLT. O monotrilho é um tipo de VLT, é um veículo leve. Só que ao invés de ele ser transportado em cima de 2 trilhos, ele é transportado numa coluna de aço com revestimento concreto e é um trilho único que ele vai sob rodas. Entendeu? Qual é a vantagem de a gente botar o monotrilho em relação ao VLT no subúrbio? Primeira vantagem, ele vai numa via elevada. Por ele vir numa via elevada, ele não impede a passagem de um lado para o outro da via. Porque hoje, na linha do trem, tem várias populações que moram do outro lado da linha do trem. Se a gente fizer uma via exclusiva, essas pessoas não podem passar para o outro lado. Então, vão poder passar a pé. Não vai poder passar por carro, não vai poder passar por moto, por nada. Como o VLT, a via dele, o monotrilho, a via dele é elevada, você vai poder passar todo o trânsito embaixo, entendeu? Sem segregar as populações que ficam do outro lado do trilho. E o trajeto original que estava sendo previsto era um trajeto que ia de Paripe até o Comércio. Com a nova solução, que é o VLT, nós estamos levando esse VLT até o município de Simões Filho, num lugar chamado Ilha de São João, que é um grande conjunto habitacional, e ele vai ter 2 linhas. Uma linha que vai sair de Simões Filho até a região do Comércio e uma outra linha que vai também sair de Simões Filho. Quando chega ali na Feira de São Joaquim, ela entra para a Via Expressa e ali ela entra pela Via Expressa e ela vai terminar na estação Acesso Norte do metrô. Então, você vai integrar o monotrilho ao metrô. Então, nós estamos integrando. Você vai poder sair de Paripe, no subúrbio ferroviário, pegar o monotrilho até o Acesso Norte, e quando chegar no Acesso Norte, você pode ir para o centro da cidade, você pode ir para a rodoviária ou pode ir para o aeroporto. Então, nós estamos prevendo toda essa integração do monotrilho com o metrô de Salvador, que tem 2 linhas. Uma linha que é a linha Lapa até Pirajá e a outra linha que é uma linha Lapa até o aeroporto em Lauro de Freitas. Então, é o que se chama de mobilidade, é você fazer com que as diversas formas da população se deslocar, que essas formas se comuniquem, entendeu? Porque foi feito um estudo na década de 80, 90, que constatou que a gente procurou compreender como é que as pessoas se movimentam em Salvador no dia a dia. E o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que há uma grande movimentação em Salvador, que vem do subúrbio ferroviário, que é uma região muito populosa da cidade, para a região da chamada Grande Pituba, e do miolo da cidade, que é aquela região de Cajazeiras, para a Grande Pituba. E o que é a região da Grande Pituba? É onde fica a rodoviária, fica Iguatemi, fica a Tancredo Neves, fica o Caminho das Árvores, fica o próprio bairro da Pituba, fica Itaigara. Por que todo mundo se desloca para essa região? Porque é onde estão os shopping centers, onde estão os escritórios todos, onde estão todos os bancos, onde estão as casas que as empregadas domésticas trabalham. Então, as pessoas vêm desses bairros para trabalhar nessa região da cidade. Entendeu? Então, antigamente, você levava 1h30 para sair de Cajazeiras até chegar no Iguatemi. Hoje, com o metrô, você chega nesse percurso em 30 minutos. E no futuro, quando tiver o monotrilho do subúrbio, uma viagem que leva de Paripe até o Iguatemi, que pode demorar 1h30, 2 horas, vai ser feita apenas em 40 minutos. Pronto. Obrigada. Então, beijo, boa. Essa foi uma entrevista com Nelson Peregrino, secretário de Desenvolvimento Urbano da Bahia.